Você, candidato, atenção, é o único momento do dia em que você deixa os livros de lado. É esse aqui. Você fica de frente na televisão para acompanhar Spoiler para a Vitória. As dicas que você precisa. Hora do almoço, dá aquela pausa e continua se preparando através aqui do nosso Jornal do Piauí. Hoje nós vamos falar a respeito de gramática e linguagens, porque tem provas para acontecer nesse final de semana. Fique atento. Dênio Silva já está aqui com a gente, professor de gramática. Professor Dênio, boa tarde. Boa tarde. Satisfação de estar aqui pelo Colégio Mário Savina com vocês. E o professor Flávio Martins, professor de linguagem. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos. Bom, primeira coisa é o seguinte, muita gente que está acompanhando aqui o Jornal do Piauí agora pode ainda ter uma ou outra dificuldade com o conteúdo dessas provas, principalmente aqueles que vão fazer o Enem pela primeira vez. E aí, muita gente não sabe bem a diferença entre linguagens e gramática. Qual é a característica principal da prova de linguagens, professor Flávio? Essa é uma dúvida que os alunos têm muito forte pelo fato de que linguagens é uma capacidade de comunicação e informação. Dessa forma, o que acontece? A gramática ela é um dos recursos que você pode utilizar. Ainda há pouco nós tivemos aqui o JA e ele trouxe um dos recursos fantásticos que com certeza nós teremos na prova, que são as charges. Entendi. Então, a charge corresponde a um recurso não verbal que compõe a linguagem. Então, os recursos verbais e não verbais são trabalhados dentro da prova de linguagens e um dos recursos de montagem disso é a gramática. E por que os organizadores do Enem decidiram separar as duas coisas, professor? A gramática precisava ser trabalhada de forma distinta? Não, na verdade, a prova é uma prova bem contextualizada. E dentro do texto há essa separação, não é? Entre gramática e a própria língua portuguesa, não é? Ou seja, na área gramatical nós vamos ter mais aquela continuidade do conjunto de regras, a obediência àquelas regras gramaticais, ao tradicionalismo da gramática, né? Enquanto na parte de português, que engloba mais a parte de interpretação, linguagem verbal e não verbal, como o Flávio falou aqui, não é? Então, a prova de gramática, a parte de gramática, ela é mais concentrada nas regras gramaticais. Entendi. Enquanto a parte de língua portuguesa é focada mais no todo, na interpretação, na linguagem verbal, não verbal e o contexto em si do texto. E as questões, elas são claramente separadas ou elas estão... Não, são misturadas. São misturadas. Começa. Na verdade, nós temos literalmente uma mistura. Em um item, ela pode ser cobrada um pouco mais uma parte gramatical, em outro item, a parte mais interpretativa, num outro item, uma parte mais do contexto, do texto mesmo, o contexto para com o tipo de questão que ele vai cobrar, né? Se vai ser uma questão mais trabalhando pressupostos, subentendidos, é mais nesse âmbito. Então, o aluno vai identificando as questões ali, se é de gramática, se é de linguagem, e está misturado tudo. Isso, tudo misturado. Então, vamos lá, gente. Olha, inclusive eu quero botar na tela agora alguns dos assuntos que estão sendo mais comentados que podem cair na prova. Gramática para o Enem. Semântica, variações linguísticas, homonímia, paronímia. Ali é paronímia, né? Paronímia. Figuras de linguagem, tá? Fiquem atentos. Pronomes, colocação pronominal também. Além de vocativo, aposto, artigo, conjunção, processo de formação de palavras. E aí, entre parênteses, neologismo. Por que o processo de formação de palavras o senhor chama a atenção, inclusive a formação de novas palavras, né, que seria o neologismo? Neologismo. O processo de formação de palavras engloba os mecanismos que geraram, que criaram essas palavras, não é? Aí dentro do processo de formação de palavras nós temos as derivações, dentro da derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, não é? Uma confusão que os alunos fazem bastante, não é? A confusão entre derivação prefixal e sufixal, que nós vamos ter prefixo e sufixo, e a derivação parasintética, que também vamos ter prefixo e sufixo. E qual é a diferença entre elas? Na derivação prefixal e sufixal, esse prefixo e sufixo, eles podem ser colocados de forma não simultânea. Apenas com um prefixo eu já derivo uma palavra nova. Apenas com um sufixo eu já derivo uma palavra nova.
Já na derivação parasintética, eu só derivo uma palavra nova a partir de uma palavra primitiva se eu colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Se não colocar os dois, a palavra não tem nem sentido. Se não colocar os dois, eu não derivei uma palavra nova. Vamos dar um exemplo para essa Anoitecer. Na palavra anoitecer vem de noite, não é? A partir do momento que eu coloco o prefixo a nesse à noite, não existe a palavra à noite tudo junto, não é? À noite. Isso, não existe tudo junto. Noitecer, somente com o sufixo também não. Ou seja, na palavra noite eu só derivo uma palavra nova se eu colocar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Se eu não colocar de forma simultânea, eu não derivo uma palavra nova, não é? Na palavra anormalidade, vem da palavra normal. Quando eu acrescento esse prefixo a, eu crio a palavra anormal. Essa palavra existe, não é? Então, eu derivei uma palavra apenas com o prefixo. Na palavra normal, se eu acrescento o sufixo dade, eu crio a palavra normalidade. Na palavra normalidade, apenas com o prefixo, eu tenho uma palavra derivada. Apenas com o sufixo, eu tenho outra palavra derivada. Ou seja, no processo de derivação prefixal e sufixal, eu tenho prefixo e sufixo colocados de forma não simultânea. Se eu colocar apenas um, eu já estou derivando uma palavra nova. Se eu colocar apenas o outro, eu já estou derivando uma palavra nova. Então, a diferença maior é essa, é o tempo entre os dois processos. Prefixal e sufixal, eu tenho prefixo e sufixo colocados de forma não simultânea. Eu posso colocar apenas um e já estou derivando uma palavra nova. Agora, na parassíntese, eu tenho que colocar as duas de uma vez. Juntas. Agora, professor, vi nas suas dicas que era preciso os estudantes também estarem atentos com o artigo. Muita gente acha que o estudo do artigo é mais simples, porque você tem 4 artigos ali, você sabe classificar, artigo definido e acabou. Como é que as provas estão cobrando a utilização dos artigos? Que tipo de dica deve ficar na cabeça dos alunos? Bom, o artigo realmente ele é muito subestimado, não é como uma classe gramatical simples, mas ele tem um poder muito grande. Bom, basicamente a definição é artigos definidos e os artigos indefinidos, mas eles têm uma capacidade de comunicação muito grande. O artigo definido é para denotar uma certa proximidade e, às vezes, até uma espécie de valorização, não é? Enquanto o artigo indefinido denota algo mais distante, menos cotidiano. Exemplo, quando eu falo assim, não é? O meu sonho é comprar o carro. Quando eu falei o carro, denota que eu já tinha mencionado mais ou menos que carro era esse. Se lá tivesse mencionado ontem para você uma picape. E aí hoje eu estou dizendo, um dia eu ainda vou comprar o carro. Esse O recuperou o carro que eu tinha mencionado para você anteriormente. Então o artigo definido ele tem esse poder. Fora aquela valorização também que pode ser dada. Né? Eu sempre gosto de relacionar os assuntos que eu estou ministrando em sala de aula com cultura pop, né? Cinema, alguma coisa do momento, até para agregar com o adolescente, né? Com o jovem. Há um filme que ele diz assim, não é? Em Kung Fu Panda, onde ele vai e diz, né? Você é só um grande gordo panda. E ele diz, não, eu não sou um grande gordo panda, eu sou o grande e gordo panda. Esse O, ele deu uma valorizada, não é? Então, o artigo definido, ele também é utilizado para dar essa especificação. De exclusividade, de grandiosidade. O contexto disse tudo, não é? É verdade. O grande. Vamos botar só a lista de gramática de novo aí, tá? Só para a gente ter uma ideia. Aí, muito bem. Tem vocativo, aposto seria mais a identificação de quando o aposto aparece como uma explicação dentro da frase? Uma explicação dentro da frase, não é? Que é muito comum. A pontuação também do aposto, não é? Que ele vai vir entre vírgulas, vai vir ou com travessão, que é uma explicação de algo que já foi mencionado. Meu sonho é conhecer Teresina, vírgula, a Cidade Verde. Essa explicação de um nome já mencionado, de um termo já mencionado, é a marca do aposto. Muito bem, tá aí, ó. São algumas das dicas de gramática para você no Enem. Agora eu quero botar na tela aquilo que você não pode deixar, não pode menosprezar em linguagem. Vamos lá. Na tela para você que acompanha a TV Cidade Verde. Literatura. Linha cronológica e características das escolas literárias. Realismo, romantismo, modernismo. Então a literatura está entrando em linguagens, não é isso, professor? Deixar logo claro isso para os estudantes. Centenário da Semana de Arte Moderna. Aliás, gente, 1922, hein? Verdade, centenário agora em 2022. Olha aí a falta de atenção do apresentador. Muita gente falando do bicentenário da independência, em história, vai cair, atenção. Mas tem um centenário também da Semana de Arte Moderna. Vanguardas europeias, tropicalismo, atenção, morreu agora Gal Costa, olha aí, gente. Tropicalismo, música, cinema novo, pop art, concretismo. Temos mais?
Tá aí. E interpretação. Atenção para o que é linguagem, constituição dos tipos e gêneros textuais, domínio jornalístico, funções de linguagem, intertextualidade. Então, fiquem atentos na interpretação. A interpretação ainda é, vamos dizer, o que mais atormenta quem vai se deparar com a prova de linguagem? Com certeza. E isso se deve a uma forma da gente trabalhar a interpretação, quando chega na terceira série pré, muda muita coisa. Porque a gente tem a ideia de que nós vamos ter apenas uma informação correta e 4 erradas, e não é mais assim. O que é que vai fazer com que uma resposta seja correta para a questão? Um comando. Então, eu posso colocar mais informações corretas, mas aquela informação, mesmo sendo correta, ela não responde o comando da pergunta. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente falou sobre domínio jornalístico, hoje a prova ela adquiriu um tom de profissionalismo enorme. O aluno hoje ele tem que saber a constituição de uma notícia, por exemplo. Ele tem que ter conhecimento da lead. Ele tem que obrigatoriamente saber as 6 perguntas que constituem uma lead. O que, quando, onde, isso. como, por quê. Ele tem que saber que uma reportagem é a ampliação de uma notícia. Ele tem que saber a diferença entre um artigo de opinião, um editorial, uma carta de leitor. Quando cai na prova, o aluno, oxe, mas eu não tenho esse conhecimento técnico. Isso é prévio, viu, gente? Tem que saber. Quando você vai para o comando, vou dar um exemplo. Os gêneros textuais são diferentes da tipologia de texto. Quando eu falo narração, é um tipo de texto. Quando eu falo notícia, é um exemplo de aplicação do tipo, portanto, eu tenho um gênero textual. Os gêneros textuais são as aplicações no dia a dia dos tipos de texto. O detalhe é que todo gênero textual ele possui 4 elementos que o constituem. E as minhas perguntas vão girar em torno dessas 4 palavras. A prova de 2021, por exemplo, ela foi fantástica. Você tem que aprender que todo gênero textual é constituído por uma forma ou composição, são sinônimos que podem aparecer na pergunta. Forma ou composição, tema ou conteúdo, função social ou propósito comunicativo, estilo ou organização linguística. Então, vamos compor aqui uma notícia. Essa notícia, ainda há pouco, ela trouxe um determinado tema, que foi a violência dentro da nossa cidade. Só que a linguagem utilizada nela foi uma linguagem impessoal, não transpõe opinião a respeito do fato. Então, aqui eu te mostrei que essa notícia tem um tema e ela tem uma organização linguística. Então, vamos lá. Na letra A, tem que o tema é a violência nas grandes cidades. E na letra B, tem dizendo que é linguagem pessoal. O aluno vai voltar na pergunta e vai verificar se ele está perguntando sobre o estilo ou organização linguística, que seria a linguagem pessoal, ou se ele está perguntando sobre o tema ou conteúdo. Só que o aluno procura como se tivéssemos que ter 4 informações erradas e uma correta, e não é assim. Então ele tem que olhar para a pergunta, para o comando, que é o que você está chamando de comando. Justamente, a pergunta tem um comando que define tudo. Então não vá para a prova acreditando que você vai encontrar informações erradas e apenas uma informação correta. Então tem aquela velha história, eu fiquei em dúvida entre 2, professor. Acabei marcando errada. Gente, volta para a pergunta, lá você vai encontrar o comando. E para isso você já tem que carregar essas palavrinhas para a prova. Estilo, organização linguística, é a mesma coisa, tá bom? Temática. Por exemplo, um artigo de opinião. Ele tem um tema, que é defendido por a pessoa que escreve. Só que ele pode utilizar recursos de argumentação. Por exemplo, argumento de autoridade. É um recurso de argumentação que você pode usar dentro de um artigo de opinião. Só que eu posso perguntar não sobre o argumento em si, mas a composição, ou então sobre a organização linguística ou sobre a função social daquele texto. São coisas diferentes. Entendi. Muito interessante. Isso, embora seja um conhecimento que até pouco tempo atrás era técnico dos jornalistas, as pessoas têm que entender porque cada vez mais as pessoas estão sendo chamadas a checarem as informações com que elas estão trabalhando e saber exatamente com quem que elas estão lidando. Com alguém que está dando uma informação impessoal ou pessoal. Então, de fato, o Enem está cada vez mais complexo e rico, né? Isso engloba a prova, o nome da prova é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, ou seja, é o conhecimento da linguagem aplicado ao contexto. Muito bom. Muito bom. Agora, só para a gente finalizar, dos aspectos mais históricos, por exemplo, Semana de Arte Moderna, o que é que eles têm que se preocupar em relação à literatura também, né? A literatura, o aluno ele menospreza um pouco a linha cronológica. Só que essa linha cronológica é que você decorar as escolas literárias em sequência, ela é utilizada como comando de questão. Então, posso citar, por exemplo, o pré-modernismo.
E aí, a Semana de Arte Moderna, olha, isso ia passar despercebido. Gente, nós estamos vivendo agora o centenário da Semana de Arte Moderna. Você tem que carregar a linguagem. Essa linguagem, até então, ela era europeia. Era a gramática limpa e seca. Agora não, nós vamos trazer a linguagem do povo para dentro da literatura. E esse movimento da Semana de Arte 22, ela pode ser conectada automaticamente com o tropicalismo. E ainda há pouco nós falamos do Torquato Neto. Exatamente. Então, nós podemos ter lá não só o movimento da Semana de Arte Moderna, mas para você ligar automaticamente ao tropicalismo. Dentro disso, você vai ter as vanguardas europeias, as influências que eles trouxeram para a gente dentro do campo das artes. E em relação, eu bato mais uma vez, a ideia do comando. Por favor, gente, olha, muitas vezes a gente não precisa nem ler o texto, você acredita? Por exemplo, quando a gente fala sobre crônica, toda crônica ela tem a mesma característica, ela é do tipo narrativo, ela parte de um evento do cotidiano para uma reflexão literária. Se o aluno já sabe disso e o comando diz, o texto acima é uma crônica, a resposta já vai estar muito mais próxima de você. Muito legal, gente. Muita atenção com isso, tá? E a Semana de Arte Moderna, assim, o tropicalismo influenciado pela Semana de Arte Moderna, né? Sim. Os artistas do tropicalismo foram influenciados pela Semana de Arte Moderna, que tinha lá o seu próprio artista musical, que era Vila Lobos, mas com características mais clássicas. Gente, atenção, hein? Prova vai ser no domingo, dia 13. Só um recadinho. Nós, do Mate Savina, estamos com a carreta aprovação. Muito bom. E eu garanto a você que vai participar da nossa revisão no sábado, amanhã, lá no Cinema Teresina, você vai ter uma sensação fantástica durante a prova. Eu vi isso ontem. Podem ter certeza que quem participar da nossa Vale revisão... a pena a experiência? Vale muito. Horário da carreta aprovação? A partir das 8 horas. 8 horas amanhã. Isso, no Cinema Teresina. 8 horas no Cinema Teresina, hein, gente? Então aproveitem. Dica de reta final aí para o Enem. Professor Dênio, professor Flávio, muito obrigado pela presença dos dois aqui. Obrigado a você. Agradeço também. Muito obrigado mesmo.